Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, Livro 2. Autora Julia Quinn. O Visconde que me amava. Capítulo 22. Ao contrário da opinião popular, esta autora sabe muito bem que é considerada cínica. Mas isso, querida leitora, não poderia estar mais longe da verdade. Esta autora não deseja mais nada além de um final feliz. E, se isso a torna uma romântica, que seja. Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 15 de junho de 1814. No momento em que Anthony alcançou a carruagem tombada, viu que Edwina conseguira engatinhar para fora dos escombros e usava um pedaço de madeira partido para tentar abrir um buraco do lado do veículo. A manga de seu vestido estava rasgada e a bainha esfarrapada e suja, mas ela parecia não perceber, puxando a porta de forma frenética. Newton pulava e se contorcia a seus pés, e seus latidos eram agudos e nervosos. — O que aconteceu? Perguntou Anthony apavorado enquanto descia do cavalo. — Não sei! Arfou Edwina, secando as lágrimas. — O Sr. Bagwell não é um condutor experiente, acho, e então Newton se soltou, e depois não sei o que aconteceu. Um minuto nós estávamos passeando, e no seguinte... Onde está Bagwell? Ela apontou para o outro lado da carruagem. Foi lançado para fora, bateu a cabeça, mas vai ficar bem. Só que Kate... O que aconteceu com Kate? Anthony ajoelhou-se e tentou olhar para dentro dos destroços. A carruagem tinha rolado, amassado, todo o lado direito. Onde ela está? Edwina engoliu em seco várias vezes e sua voz era pouco mais que um sussurro quando falou. Acho que está presa debaixo da carruagem. Nesse momento, Anthony sentiu o gosto da morte. Era amargo, metálico e áspero. Rasgava-o por dentro, como uma faca, sufocando e oprimindo, expulsando todo o ar de seus pulmões. Puxou os destroços com toda a força, tentando abrir um buraco maior. A situação não era tão grave quanto parecia durante a batida, mas isso não ajudou a acalmar seu coração acelerado. — Kate! Chamou, tentando parecer calmo. — Kate, está me ouvindo? O único som que obteve em resposta, porém, foi o relinchar agitado dos cavalos. Droga! Ele teria que desatreá-los e soltá-los antes que entrassem em pânico e começassem a tentar arrastar os destroços. — Edwina, disse Anthony, com a voz severa, olhando para ela por cima do ombro. — Sim? Você sabe desatrelar os cavalos? Ela assentiu. — Não sou muito rápida, mas sei. Anthony virou a cabeça na direção das pessoas que vinham correndo para ver o que acontecera. Veja se alguém pode ajudá-la. Ela anuiu mais uma vez e começou a seguir as orientações depressa. — Kate? Chamou ele de novo. Ele não conseguia vê-la, porque um banco estava bloqueando a abertura. — Você consegue me ouvir? Nenhuma resposta. — Tente do outro lado, sugeriu Edwina, assustada. A abertura não está tão amassada. Anthony se pôs de pé com um pulo e correu para trás da carruagem, até o outro lado. A porta já saíra das dobradiças, deixando um buraco grande o suficiente para que ele introduzisse o tronco. — Kate! Gritou, tentando ignorar o som agudo de pânico da própria voz. Cada respiração que saía de seus lábios parecia muito alta e reverberava no espaço apertado, lembrando-o de que Kate continuava em silêncio. Então, ao mover com todo cuidado a almofada do banco, que virara de lado, Anthony a viu. Ela estava assustadoramente imóvel, mas o pescoço não parecia quebrado e ele não viu sangue. Isso só podia ser um bom sinal. Não sabia muito sobre medicina, mas agarrou-se a esse pensamento como um milagre. — Você não pode morrer, Kate, disse ele puxando os destroços apavorado, desesperado para abrir o buraco, o suficiente para puxá-la por ele. — Você está me ouvindo? Não pode morrer. Cortou as costas da mão com um pedaço de madeira irregular.
mas nem percebeu o sangue escorrendo enquanto retirava o outro pedaço quebrado. É bom que você esteja respirando, admitiu ele com voz trêmula, entrecortada por soluços. Isso não deveria estar acontecendo com você. Nunca deveria acontecer com você. Não é sua hora, entendeu? Arrancou outro pedaço quebrado de madeira e esticou o braço pelo buraco que acabara de abrir para agarrar a mão dela. Conseguiu encontrar seu pulso e sentir seus batimentos, que pareciam estáveis, mas ainda era impossível dizer se ela estava sangrando, se tinha quebrado a coluna, se tinha batido a cabeça ou... Ele estremeceu. Havia tantos modos de perecer. Se uma abelha podia derrubar um homem no auge da vida, com certeza um acidente de carruagem seria capaz de matar uma mulher frágil. Anthony agarrou o último pedaço de madeira que se encontrava em seu caminho e ergueu-o, mas ele não cedeu. Não faça isso comigo, murmurou. Não agora, não é sua hora. Está me ouvindo? Não é sua hora. Ele sentiu as faces úmidas e percebeu que eram lágrimas. Era para ser eu, disse engasgando com as palavras. Deveria ser eu no seu lugar. Quando Anthony se preparava para dar outro puxão no último pedaço de madeira, os dedos de Kate apertaram seu pulso, feito garras. Ele fitou seu rosto e viu os olhos dela se abrirem e clarearem sem nem piscar. Que diabo você está falando? Perguntou ela, parecendo bastante lúcida e totalmente desperta. O alívio inundou o peito de Anthony tão rápido que foi quase doloroso. Você está bem? Indagou com a voz trêmula. Kate fez uma careta e retrucou. Vou ficar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos refletindo sobre as respostas dela. Mas o que você está sentindo? Ela tossiu baixinho e se contraiu de dor. Aconteceu alguma coisa com minha perna, mas não acho que esteja sangrando. Você vai desmaiar? Está tonta? Está fraca? Ela balançou a cabeça. Só estou sentindo dor. O que você está fazendo aqui? Ele sorriu em meio às lágrimas. Vim atrás de você. Veio? Murmurou ela. Ele assentiu. Vim para... Isto é, eu percebi. Ele engoliu em seco várias vezes. Nunca sonhara que chegaria o dia em que diria essas palavras a uma mulher e que elas tornariam seu coração de tal forma que ele mal conseguiria pronunciá-las. Eu amo você, Kate, disse com a voz embargada. Levei muito tempo para perceber, mas eu amo e precisava lhe contar isso hoje. Ela deu um sorriso nervoso e fez um gesto com o queixo, indicando o restante do corpo. Não podia ter aparecido em melhor hora. Anthony sorriu de volta para ela. Quase valeu a pena o fato de eu ter esperado tanto, não é? Se eu tivesse me declarado na semana passada, hoje não teria vindo atrás de você no parque. Ela lhe deu a língua, o que, considerando as circunstâncias, fez com que a amasse ainda mais. Apenas me tire daqui. Aí você vai dizer que me ama? Provocou ele. Kate ofereceu-lhe um sorriso caloroso e cheio de desejo e concordou. Com certeza aquilo era tão bom quanto a declaração, e embora ele estivesse se arrastando em meio aos destroços de uma carruagem e Kate estivesse presa no maldito veículo, talvez com uma perna quebrada, de repente Anthony foi tomado por uma enorme sensação de alegria e paz. Então percebeu que não sentira assim por quase 12 anos, desde a tarde fatídica em que entrara no quarto dos pais e vira Edmund, deitado na cama, gelado e imóvel. Vou puxar você agora, falou deslizando o braço por trás de suas costas. Acho que sua perna vai doer, mas não posso evitar. Já está doendo, retrucou ela com um sorriso corajoso. Só quero sair daqui. Anthony assentiu com seriedade. Depois apoiou as mãos nas laterais do corpo dela e começou a puxar. Como estão as coisas aí? Perguntou com um aperto no coração cada vez que via se encolher de dor. Bem, disse ela com um ofego, mas podia perceber que só estava fingindo ser corajosa. Vou ter que virá-la, observou Anthony. Seria difícil tirá-la dali, então não estava preocupado em rasgar as suas roupas. Diabos! Ele lhe compraria centenas de vestidos novos se ela prometesse
nunca mais entrar numa carruagem conduzida por uma pessoa que não ele, mas não suportava a ideia de machucá-la ainda mais. Ela já sofrera o suficiente. Você vai precisar ficar de bruços para que eu a puxe, falou. Você acha que consegue se virar para que eu possa segurá-la por baixo dos braços? Ela assentiu, trincando os dentes e girando o quadril, da esquerda para a direita. Ótimo, disse Anthony com a voz encorajadora. Agora vou... Só faça de uma vez, berrou Kate. Não precisa explicar. Muito bem, retrucou ele, recuando até que os joelhos estivessem apoiados na grama. Depois de contar mentalmente até 3, cerrou os dentes e começou a puxá-la para fora. Parou um segundo depois, quando Kate soltou um grito ensurdecedor. Se ele não estivesse tão convencido de que morreria nos próximos 9 anos, poderia jurar que ela o fizera perder 10 anos de vida. Você está bem? Indagou preocupado. Estou, garantiu ela. Mas respirava com dificuldade e todo o seu rosto estava tenso de dor. O que aconteceu? Perguntou uma voz do lado de fora da carruagem. Era Duína, que terminava de desatrelar os cavalos e parecia muito agitada. Ouvi Kate gritar. Eduína! Chamou Kate, esticando o pescoço para tentar ver do lado de fora. Você está bem? Ela puxou a manga de Anthony. Minha irmã está bem? Está ferida? Precisa de um médico? Ela está bem, respondeu ele. E você quem precisa de um médico. E o Sr. Bagwell? Como está o Sr. Bagwell? Indagou Anthony. E Eduína com a voz ríspida, enquanto se concentrava em tirar Kate dos destroços. Levou uma pancada na cabeça, mas já está de pé de novo. Não foi nada. Posso fazer algo para ajudar? Disse uma voz masculina preocupada. Anthony tinha a sensação de que o acidente fora muito mais culpa do Newton do que do Sr. Bagwell. Mas ainda assim, o jovem estava na direção, na hora do acidente, e Anthony não se sentia muito inclinado a ser bondoso com ele agora. Eu aviso se precisar. Falou simplesmente, antes de se virar de novo para Kate e observar. Bagwell está bem. Não acredito que me esqueci de perguntar por eles, comentou Kate. Estou certo de que seu lapso será perdoado, considerando as circunstâncias, garantiu Anthony, afastando-se ainda mais até ficar com o corpo quase todo do lado de fora da carruagem. Agora Kate estava posicionada na abertura e bastaria apenas mais um puxão, muito longo e doloroso, para tirá-la dali. Eduína! Eduína! Chamou ela. Você tem certeza de que não se machucou? A jovem enfiou o rosto pela abertura. Estou bem, afirmou com a voz tranquilizadora. O Sr. Bagwell foi jogado para fora e eu consegui. Anthony cutucou-a com o cotovelo para que saísse do caminho. Trinque os dentes, Kate, ordenou ele. O quê? Ai! Com um único puxão, ele a livrou por completo dos destroços e ambos aterrissaram no gramado ofegantes. Porém, se Anthony estava tendo dificuldade para respirar pelo cansaço extremo, não restava dúvida de que Kate sofria com uma dor intensa. Ai, meu Deus! Exclamou Eduína, quase gritando. Veja a perna dela! Anthony olhou para Kate e sentiu um embrulho no estômago. A perna dela estava torta e curvada, evidentemente quebrada. Ele engoliu em seco várias vezes, tentando não demonstrar preocupação. Pernas fraturadas podiam ser curadas, mas ele também ouvira falar de homens que perderam os membros por causa de infecções e de um péssimo atendimento médico. Qual é o problema com minha perna? Indagou Kate. Está doendo, mas... meu Deus! É melhor você não olhar, disse Anthony, tentando virar a cabeça dela para o outro lado. A respiração dela, já acelerada pela tentativa de controlar a dor, tornou-se errática e assustada. Ai, ofegou. Dói muito. Não percebi quanto doía até ver. Não olhe, interrompeu Anthony. Ai, tá doendo muito. Kate, chamou Eduína, a voz preocupada. Você está bem? Olhe para minha perna, respondeu Kate, quase gritando. Ela parece bem para você? Na verdade, eu me referia a seu rosto. Você está meio verde. Mas Kate não conseguiu responder. Sua respiração tinha se acelerado mais,
Então, com Anthony, Edwina e Sr. Bagwell e Newton fitando-a, ela revirou os olhos e desmaiou. 3 horas depois, Kate estava deitada em sua cama, sem dúvida não muito confortável, mas com um pouco menos de dor, graças ao láudano que Anthony a forçara a tomar assim que chegaram em casa. Sua perna tinha sido posta no lugar pelos 3 cirurgiões que Anthony chamou. Todos eles afirmaram não ser necessário mais do que um cirurgião para pôr um osso no lugar, mas Anthony cruzou os braços de modo implacável e os encarou para que se calassem. E um clínico geral pareceu para deixar várias receitas que jurou terem a capacidade de acelerar o processo de junção dos ossos. Anthony não saíra de perto dela, contestando cada movimento dos médicos, até que um deles teve a audácia de perguntar-lhe quando ele recebera o diploma da Faculdade Real de Medicina. Anthony não gostara nem um pouco. Contudo, depois de toda a confusão, a perna de Kate foi posta no lugar e imobilizada. Agora ela precisaria ficar, na melhor das hipóteses, um mês de cama. Na melhor das hipóteses? Resmungou para Anthony, quando o último dos cirurgiões se foi. Como essa pode ser a melhor das hipóteses? Você vai poder pôr a sua leitura em dia. Sugeriu ele. Ela deixou escapar um suspiro impaciente pelo nariz. Era difícil respirar pela boca enquanto trincava os dentes. Não sabia que minha leitura estava atrasada. Ele se sentiu vontade de rir. Conseguiu disfarçar muito bem. Talvez você possa costurar um pouco. Ela apenas olhou de cara feia, como se a perspectiva de costurar fosse fazê-la sentir-se melhor. Anthony sentou-se cautelosamente na beira da cama e afagou a mão dela. Vou lhe fazer companhia, prometeu com um sorriso encorajador. Já decidi reduzir meu tempo no clube. Kate suspirou. Estava exausta, com raiva e com dor, e não parava de descontar no marido. O que não era nada justo. Virou a mão para cima e entrelaçou os dedos nos dele. Eu amo você, sabia? Falou baixinho. Ele apertou a mão dela, sentindo o calor de seus olhos. Fixou-os no dela. Mas era mais significativo do que qualquer palavra. Você me disse para não amá-lo, comentou Kate. Eu fui um idiota. Ela não negou e o sorriso dele deixou claro que isso não lhe passou despercebido. Depois de um instante de silêncio, Kate continuou. Você não estava falando coisa com coisa no parque? Anthony continuou com a mão entrelaçada na dela, mas se afastou um pouco. Não sei sobre o que você está falando, retrucou. Acho que sabe sim, disse ela em voz baixa. Anthony fechou os olhos por um momento, então se levantou, os dedos se afastando um pouco da mão dela, até que enfim não se tocavam mais. Por tantos anos ele tivera cuidado de manter suas estranhas convicções para si mesmo. Sempre lhe parecera a melhor atitude, porque as pessoas poderiam acreditar nele e ficar preocupadas, ou então considerariam um louco. Nenhuma das opções era muito interessante, porém no calor daquele terrível momento ele revelou tudo à esposa. Não se lembrava exatamente do que dissera no parque, mas fora suficiente para despertar a curiosidade dela, e Kate não era do tipo que deixava para lá. Ele poderia evitar quanto quisesse, no entanto, uma hora ela conseguiria fazê-lo falar. Ainda não nascera mulher mais teimosa. Ele caminhou até a janela, inclinou-se no peitoral, olhando para a frente, com o rosto inexpressivo, como se pudesse de fato ver os arredores através das pesadas cortinas, cor de vinho que estavam fechadas havia bastante tempo. Há algo a meu respeito que você deve saber, murmurou. Ela não disse nada, mas ele soube que o ouvira. Talvez tivesse sido o som que Kate fez ao mudar de posição na cama, ou talvez a atmosfera no quarto, de alguma maneira ele soube. Deu meia volta. Seria mais fácil falar para as cortinas, mas ela merecia mais do que isso. Kate estava sentada na cama, com a perna machucada sobre alguns travesseiros, os olhos arregalados e o coração cheio de uma mistura dolorosa de curiosidade e preocupação. Não sei como lhe contar sem parecer ridículo, disse ele. Às vezes a maneira mais fácil é apenas dizer.
retrucou ela baixinho, dando tapinhas ao lado da cama. Quer sentar perto de mim? Ele balançou a cabeça. A proximidade só tornaria tudo mais difícil. Quando meu pai morreu, aconteceu alguma coisa comigo. Começou. Vocês eram muito próximos, não eram? Ele assentiu. Mais do que já fui de qualquer outra pessoa, até conhecer você. Os olhos de Kate brilharam. O que aconteceu? Foi muito inesperado, respondeu ele. Sua voz era baixa, como se estivesse contando uma notícia ruim e não falando sobre o acontecimento mais perturbador de sua vida. Foi uma abelha, como eu já lhe disse. Ela aqueceu. Quem pensaria que uma abelha seria capaz de matar um homem? Perguntou Anthony com uma risada sarcástica. Seria engraçado se não fosse tão trágico. Kate ficou em silêncio, apenas olhou para o marido com uma compaixão que lhe partiu o coração. Fiquei com ele a noite toda. Prosseguiu ele, virando-se ligeiramente para não ter de encará-la. Ele estava morto, claro, mas eu precisava de um pouco mais de tempo. Fiquei apenas sentado ao lado dele, observando-o. Deu uma risada raivosa. Meu Deus, como fui tolo! Acho que esperava que fosse abrir os olhos a qualquer momento. Não acho que isso tenha sido tolo, retrucou Kate com voz baixa. Já vi a morte de perto também. É difícil acreditar que alguém se foi quando parece tão normal e tranquilo. Não sei quando aconteceu, continuou Anthony, mas pela manhã eu tinha certeza. De que ele estava morto? Quis saber ela. Não, disse ele com a voz rouca, de que eu morreria também. Ele esperou que ela respondesse algo, que chorasse, que fizesse alguma coisa, porém Kate só ficou sentada ali, fitando-o sem nenhuma mudança perceptível na expressão, até que ele enfim teve de falar. Não sou um homem tão bom quanto meu pai foi. Talvez ele discordasse disso, sugeriu ela em voz baixa. Bem, ele não está aqui para fazer isso, não é? Observou Anthony. Mais uma vez, Kate ficou em silêncio, e de novo ele sentiu insignificante. Praguejou em voz baixa e pressionou as têmporas com os dedos. Sua cabeça começava a latejar. Sentia-se tonto e percebeu que não lembrava a última vez que comera. Cabe a mim julgar isso, disse ele baixinho. Você não o conheceu. Ele se apoiou na parede com um suspiro longo e cansado e prosseguiu. Apenas deixe-me falar tudo. Não me interrompa nem dê opiniões. Já é difícil bastante sem isso. Você pode fazer isso por mim? Ela concordou. Anthony expirou trêmulo. Meu pai foi o melhor homem que conheci. Não há um só dia em que eu não chegue à conclusão de que não vivo de acordo com os padrões dele. Eu sempre soube que ele era tudo o que eu poderia almejar. Posso nunca chegar a seus pés, mas se conseguisse me aproximar ao menos um pouco de sua grandeza, ficaria satisfeito. Isso é tudo o que eu sempre quis. Sem saber muito bem por quê, ele olhou para Kate. Talvez quisesse se tranquilizar ou então buscar a sua compreensão. Talvez desejasse apenas ver seu rosto. Se há uma coisa que eu sempre soube, murmurou ele, conseguindo encontrar de alguma maneira coragem para encará-la. Era que jamais superaria, nem mesmo em idade. O que está tentando me dizer? Disse ela baixinho. Ele deu de ombros impotente. Sei que não faz sentido e que não posso oferecer nenhuma explicação racional, mas a questão é que desde a noite em que me sentei com o cadáver de meu pai, soube que não poderia viver mais que ele. Entendo, retrucou ela tranquila. Entende? E então, como uma represa tivesse se rompido, as palavras jorraram dele. Anthony falou sobre tudo, porque era tão contrário ao casamento por amor, a inveja que sentira de ver que ela conseguia enfrentar seus demônios e vencer. Observou Kate levantar uma das mãos à boca e morder a ponta do polegar. Já a vira fazer isso, lembrou, sempre que estava perturbada ou muito concentrada nos próprios pensamentos. Quantos anos seu pai tinha quando morreu? Perguntou ela. 38. Ele a olhou com curiosidade. Kate sabia sua idade.
mas de qualquer maneira ele disse: 29. Então, pelos seus cálculos, ainda temos 9 anos? No máximo. E você acredita mesmo nisso? Anthony assentiu. Ela cerrou os lábios e respirou profundamente. Por fim, depois do que pareceu um silêncio infinito, voltou a fitá-lo. Bem, você está errado. Curiosamente, o tom objetivo dela era tranquilizador. Anthony sentiu os cantos da sua boca se erguer num sorriso fraco. Você acha que não sei como isso é ridículo? Em minha opinião, não é ridículo. Na verdade, parece uma reação bastante normal, sobretudo considerando que você adorava seu pai. Ela deu de ombros e inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Ainda assim, está errado. Anthony não disse nada. A morte de seu pai foi um acidente, prosseguiu. Um acidente, um acaso terrível do destino que ninguém poderia prever. Ele deu de ombros, com um ar fatalista. É provável que a mesma coisa aconteça comigo. Ora, mas que... Kate conseguiu morder a língua uma fração de segundo antes de blasfemar. Anthony, eu também posso morrer amanhã. Poderia ter morrido hoje no acidente com a carruagem. Ele empalideceu. Nem me lembre disso. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos, recordou Kate com rispidez. Já pensou nisso? De acordo com seu raciocínio, eu já deveria estar morta. Não seja tola, completou ela. O silêncio durou 1 minuto inteiro. Finalmente Anthony disse, pouco mais alto que um sussurro. Não sei se posso superar isso. Você não precisa superar, retrucou Kate. Ela mordeu o lábio inferior, que começara a tremer, então pôs a mão ao lado da cama. Você poderia vir até aqui, para que eu possa segurar sua mão? Anthony obedeceu, e de imediato. Então o calor do toque dela o invadiu, penetrando seu corpo até tocar sua alma. Naquele momento ele percebeu que aquilo era muito mais que amor. Aquela mulher fizera dele uma pessoa melhor. Ele era bom, forte, generoso, mas com Kate, a seu lado, era algo mais. Juntos eles conseguiriam fazer qualquer coisa. Isso quase o fez pensar que chegar aos 40 anos poderia não ser um sonho impossível a realizar. Você não precisa superar, repetiu ela as palavras pairando com suavidade entre eles. Para ser sincera, não vejo como poderia deixar esse medo para trás até completar os 39 anos. No entanto, o que pode fazer? Completou apertando sua mão, e Anthony, por alguma razão, sentiu-se mais forte que alguns instantes atrás. É não permitir que isso domine sua vida. Cheguei a essa conclusão hoje de manhã, sussurrou ele, quando soube que tinha de lhe dizer que a amava, mas de algum modo agora eu tenho certeza. Kate assentiu e Anthony viu seus olhos se encherem de lágrimas. Preciso viver cada momento, como se fosse o último, como se fôssemos imortais, afirmou ela. Quando meu pai adoeceu, tinha tantos arrependimentos. Ele me disse que havia tantas coisas que queria ter feito. Sempre imaginara que teria mais tempo. Nunca me esqueci disso. Por que você acha que resolvi aprender a tocar flauta, numa idade tão avançada? Todos disseram que eu era velha demais para ser realmente boa e eu deveria ter começado quando criança, mas a questão é que não preciso ser boa. Só tenho que me divertir com isso e saber que tentei. Anthony sorriu. Ela era uma flautista horrível. Nem Newton suportava ouvi-la. Mas o contrário também é verdade, acrescentou Kate em voz baixa. Você não pode evitar novos desafios ou esconder-se do amor, porque talvez não esteja aqui para realizar seus sonhos. No fim, terá tantos arrependimentos quanto meu pai. Eu não queria amá-la, murmurou Anthony. Era o que eu mais temia. Já estava bastante acostumado ao meu curioso modo de ver a vida. Era muito conveniente, para ser sincero, mas o amor... Ele se interrompeu. O som abafado que produziu parecia viril, deixando evidente sua vulnerabilidade. Mas Anthony não se importava, porque era Kate ali com ele. Não importava que ela visse suas lágrimas mais profundas,
porque Anthony sabia que continuaria amando-o. Era um sentimento sublime de libertação. Eu conheci o amor verdadeiro, continuou ele. Eu era o sujeito cínico que a sociedade me fazia parecer. Sabia que esse sentimento existia. Minha mãe, meu pai. Parou mais uma vez e inspirou com dificuldade. Era a coisa mais difícil que já tinha feito. E ainda assim sabia que precisava dizer aquilo. Tinha consciência de que, por mais difícil que fosse no fim, seu coração estaria livre. Eu tinha tanta certeza que o amor era a única coisa que poderia me fazer essa consciência de mortalidade. Prosseguiu, passou a mão pelos cabelos procurando as palavras. O amor é a única coisa que tornaria essa consciência insuportável. Como eu poderia amar alguém de maneira tão profunda e verdadeira sabendo que estou condenado? Mas você não está condenado, garantiu Kate, apertando sua mão. Eu sei. Quando me apaixonei por você, eu soube. Mesmo que eu esteja certo, ainda que esteja destinado a morrer com a mesma idade que meu pai, sei que não estou condenado. Ele se inclinou, deu um beijo de leve nos lábios dela. Eu tenho você, murmurou, e não vou desperdiçar nem um segundo que temos juntos. Os lábios de Kate se abriram num sorriso. O que isso significa? Significa que o amor não tem nada a ver com o medo de tudo acabe, mas com encontrar alguém que o complete, que faça de você um ser humano melhor do que jamais sonhou ser. É olhar nos olhos de sua esposa e ter a certeza de que ela é a melhor pessoa que você já conheceu. Ah, Anthony, sussurrou Kate com lágrimas escorrendo pelo rosto. É assim que me sinto em relação a você. Quando achei que você tinha morrido, não diga isso, pediu ela com a voz abafada. Você não precisa lembrar isso. Não precisa lembrar mais uma vez. Não, retrucou ele. Preciso sim. Tenho que lhe dizer. Foi a primeira vez, mesmo depois de todos esses anos esperando minha morte, que eu realmente soube o que significava morrer. Porque se você não tivesse sobrevivido, eu não veria mais motivos para viver. Não sei como minha mãe aguentou. Ela tinha os filhos, recordou Kate. Não podia abandonar vocês. Eu sei, falou Anthony em voz baixa, mas a dor que ela deve ter sentido. Acho que o coração humano é mais forte do que nós imaginamos. Anthony encarou-a por um longo tempo, os olhos fixos nos dela, até sentir que eles só podiam ser uma única pessoa. Então, com a mão trêmula, segurou-a pela nuca e inclinou-se para beijá-la. Adorava os lábios dela. Ofereceu-lhe todo o amor e devoção, a reverência e a oração que sentia em sua alma. Eu amo você, Kate, murmurou ele com os lábios roçando sua boca. Amo demais. Ela assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa. E neste momento eu queria... E então a coisa mais estranha aconteceu. Uma gargalhada jorrou de dentro de Anthony. Ele foi tomado pela felicidade no instante, e rir foi tudo o que pôde fazer para não tomá-la nos braços e girá-la no ar. Anthony! Chamou Kate, parecendo ao mesmo tempo confusa e divertida. Você sabe o que mais significa amar? Perguntou ele baixinho, apoiando as mãos nas laterais de seu corpo, encostando o nariz no dela. Kate balançou a cabeça. Não poderia nem arriscar uma resposta. Significa que acho que essa sua perna quebrada é um grande aborrecimento, resmungou ele. Não tanto quanto eu, milord, retrucou ela, lançando um olhar triste ao membro engessado. Anthony franziu a testa. Nenhum exercício vigoroso pelos próximos 2 meses, hein? No mínimo. Ele sorriu, e naquele momento parecia o libertino que ela certa vez o acusara de ser. Com certeza vou ter que ser muito, muito delicado, murmurou. Hoje à noite? Ele balançou a cabeça. Nem eu tenho o talento necessário para me expressar com essa delicadeza. Kate deu uma risadinha. Não pôde evitar. Ela amava aquele homem, e ele a amava. E mesmo que Anthony duvidasse disso, os dois envelheceriam juntos. Era o suficiente para deixar uma garota, apesar da perna quebrada, muito risonha.
Você está rindo de mim? Indagou ele, arqueando as sobrancelhas de modo arrogante, ao se aproximar ainda mais dela. Nem sonharia com isso. Ótimo, porque tenho coisas mais importantes a lhe dizer. É mesmo? Ele concordou com sinceridade. Posso não poder demonstrar hoje à noite o quanto a amo, mas posso lhe dizer. Nunca cansarei de lhe dizer. E eu nunca cansarei de ouvir, sussurrou ela. Ótimo, porque depois de lhe dizer, vou fazer como gostaria de lhe mostrar tudo isso. Anthony! Gritou ela com a voz aguda. Acho que começaria pelo lóbulo de sua orelha, refletiu ele. Sim, com certeza pelo lóbulo. Eu o beijaria, depois daria mordidinhas, então Kate arfou e em seguida contorceu-se na cama e se aproximou por ele mais uma vez. Enquanto Anthony sussurrava doces bobagens em seu ouvido, ela teve mais estranha sensação, quase como se pudesse ver todo o futuro diante de si. Cada dia seria mais rico e pleno que o anterior. Em todos eles, ela se apaixonaria. Seria possível apaixonar-se pela mesma pessoa sempre, todos os dias? Kate suspirou ao se acomodar nos travesseiros e deixou que aquelas palavras maliciosas tomassem conta dela. Por Deus, ela iria tentar. Epílogo. Lord Bridgerton comemorou seu aniversário, acreditando que tenha sido o 39º, em casa com a família. Esta autora não foi convidada. De qualquer forma, detalhes da celebração chegaram aos nossos ouvidos atentos, e parece ter sido uma festa muito divertida. O dia começou com um breve concerto. Lord Bridgerton no trompete e Lady Bridgerton na flauta. A senhora Bagwell, irmã de Lady Bridgerton, aparentemente ofereceu-se para assumir o piano, mas a oferta foi recusada. De acordo com a nobre viscondessa, nunca se realizou uma apresentação musical mais desarmônica, e soubemos que a certa altura, a jovem Miles Bridgerton subiu na cadeira e implorou que seus pais parassem de tocar. Também ouvimos dizer que ninguém censurou o garoto por sua falta de educação. Ao contrário de todos, deram suspiros de alívio quando seus progenitores puseram os instrumentos de lado. Crônicas da Sociedade de Lady Westerton, 17 de setembro de 1823. Ela só pode ter uma espiã na família, disse Anthony à esposa, balançando a cabeça. Kate riu enquanto escovava os cabelos, preparando-se para deitar-se. Ela não percebeu que seu aniversário é hoje, não ontem. Apenas um detalhe, resmungou ele. Ela deve ter um espião. Não há outra explicação. Todo o resto está correto, observou Kate. Vou lhe contar uma coisa. Sempre admirei essa mulher. Não tocamos mal assim, protestou Anthony. Foi horrível! Ela colocou a escova de lado e foi até ele. Nunca tocamos bem, mas pelo menos tentamos. Anthony pôs os braços ao redor da cintura da esposa e apoiou o queixo no alto de sua cabeça. Poucas coisas lhe deixavam mais em paz do que segurá-la nos braços. Ele não sabia como um homem conseguia sobreviver sem amar uma mulher. Já é quase meia-noite, murmurou Kate. Seu aniversário está quase acabando. Anthony assentiu. 39 anos. Nunca pensara que veria este dia. Não, isso não era verdade. Desde o momento em que deixara Kate entrar em seu coração, seus temores foram desaparecendo aos poucos. Ainda assim, era bom fazer 39 anos. Tranquilizador. Ele passara boa parte do dia no escritório, fitando o retrato do pai, e então falara com ele. Durante incontáveis horas, conversara com Edmund. Contara-lhe sobre os 3 filhos, o casamento dos irmãos e os filhos deles. Falara sobre a mãe e contara que ela recentemente começara a pintar com tinta a óleo, e que na verdade era bastante talentosa, e falara sobre Kate, sobre como ela libertara sua alma e como ele a amava. Isso sempre fora, Anthony percebeu, o que o pai desejara para ele. O relógio na lareira começou a tocar, mas nem Anthony nem Kate falaram até a 12ª badalada. Então, é isso.
murmurou ela. Ele aqueceu. Vamos para a cama? Kate se afastou e ele pôde ver que sorria. É assim que você quer comemorar? Disse ela. Ele segurou sua mão e levou aos lábios. Não consigo imaginar modo melhor, e você? Kate balançou a cabeça, então deu uma risadinha ao correr para a cama. Você leu? O que mais ela escreveu na coluna? A tal Westeldon? Ela concordou. Anthony pôs as mãos laterais do corpo da esposa e fitou-a de esguelha. Era sobre nós? Kate negou com a cabeça. Então não me interessa. Retrucou ele. Era sobre Colin! Anthony soltou um suspiro. Ela parece escrever um bocado sobre Colin. Talvez goste dele. Kate sugeriu. Lady Westeldon. Ele revirou os olhos. Aquela velhota tagarela? Talvez não seja velha. Anthony deu uma risada irônica. Ela é uma velhota encarquilhada, e você sabe disso. Não sei não, disse Kate, soltando-se das mãos dele e indo para debaixo das cobertas. Eu acho que ela pode ser jovem. E eu acho, anunciou Anthony, que não quero falar sobre Lady Westeldon. Kate sorriu. Não? Ele deslizou para a cama, para o lado dela, e pousou os dedos na curva de seu quadril. Tenho coisas melhores para fazer. Ah, é? Muito melhores. Seus lábios encontraram a orelha dela. Infinitamente melhores. Em um quarto, pequeno e decorado com elegância, não muito distante da casa Bridgerton, uma mulher. Não mais nos primeiros anos da juventude, mas com certeza nem um pouco enrugada e velha. Sentava-se à escrivaninha com uma pena e um vidrinho de tinta e pegava uma folha de papel, alongando o pescoço para um lado e para o outro. Pousou a pena sobre o papel e escreveu: Crônicas da Sociedade de Lady Westeldon, 19 de setembro de 1823. Ah, querida leitora, chegou aos ouvidos desta autora... Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.